Meu noivo tinha uma namorada e ele só estava se casando comigo para poder me ajudar. Só que no fim, isso se virou contra mim e contra ele, porque nós tivemos uma grande surpresa que nós não contávamos. Quando eu conheci o meu noivo, que na verdade não era meu noivo, ele já sabia que tinha alguma coisa diferente comigo. Só que eu percebi que ele ficou meio assim, me fez umas perguntas meio esquisitas e não comentou nada. Por quê? Eu era da igreja, eu era filho de pastor e pastora. Então, assim, meus pais eram extremamente conservadores, sabe? Eu fui criada muito dentro de casa, dentro da igreja, tudo pra mim era muito complicado. E o meu relacionamento com ele começou mais por insistência do meu pai e da minha mãe e dos pais dele. Ele era bem mais velho que eu, parece que ele tinha morado fora, e aí voltou, quando voltou se converteu, entrou pra igreja, não sei o quê. Eu acredito que é agrado do pai e da mãe dele, né? Porque meio que ele teve que voltar pra dentro de casa. Então, assim, parece que os pais colocaram, ó, vai ser no que eu quiser, né? Nas minhas regras. E aí ele começou a frequentar a igreja, acabou que gostou, ficou. Então começou toda uma pressão pra eu ter um relacionamento com ele, porque eu já tava ficando velha, eu não queria me relacionar com ninguém, eu era mais ali no meu canto, tive outras oportunidades, mas não dava confiança. Até que a gente começou a criar uma amizade. De todos os nossos pais forçarem, nós começamos ali a criar uma amizade, começamos a conversar. Até que um dia ele simplesmente me perguntou se eu queria, né, me relacionar com ele, ou se era mais uma forçação da parte dos nossos pais. E eu falei pra ele que eu não queria, né, que eu não me sentia confortável e não sei o que. E ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fingir que a gente tem um relacionamento. Foi exatamente isso que a gente fez. Só que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Meus pais me deixaram em paz. A gente fingia que tinha um relacionamento, saíamos de vez ou outra, com toda uma supervisão, né? Assim, o horário de saída, de entrada, de volta, disso e daquilo, né? Mesmo nós sendo, assim, mais velhos, né? A gente era da igreja. E quando você era da igreja, filho de pastor e pastora, era muito complicado, gente. Assim, muito complicado mesmo. Só que isso foi dando tão certo que foi se passando anos. A gente tinha uma amizade, nós éramos namorados, mas não tínhamos nada. Até que um belo dia começaram a cobrar da gente ficar noivo. E nisso nós ficamos noivos. Só que assim, eu não sabia da vida dele e ele não sabia da minha vida, até porque eu também não tinha vida, né? Só que eu tive uma grande surpresa quando nós ficamos noivos e ele chegou pra mim e falou: "Olha, eu tenho uma namorada". Confesso pra vocês que quando ele chegou pra mim e falou, olha, eu tenho uma namorada, eu fiquei meio surpresa, né? Porque como assim? A gente tava tendo um relacionamento há anos, só que a gente não tinha nada, mas também o que eu queria, né? Que o macho ia ficar ali comigo, não tendo nada comigo, eu não tendo nada com ele, sem ter um relacionamento com alguém. Eu imaginava que ele pulava ali uma cerca aqui, ficava com uma pessoa aqui, uma ali, eu não perguntava nem ele, mas assim, né, eu não sabia que ele tinha uma namorada. E ele me explicou que ela era de outra cidade, que eles tinham um relacionamento, que não sei o quê, né? Que ele tinha me pedido ali em casamento por pressão do pai, da mãe e da minha parte também, se tava tudo bem pra mim, porque ele não queria, né, se casar comigo se pra mim não tivesse tudo bem. E eu, na minha inocência, pensando, cara, eu vou me casar com ele, vou sair da casa dos meus pais, vou poder decidir se eu quero ou não seguir a igreja, vou ter paz, vou ter liberdade pra fazer o que eu quiser. Ele vai ficar com a namorada dele e ninguém precisa saber. Eu não gosto dele, não sinto nada por ele. E aí eu falei, tranquilo por mim, tudo bem. Só que eu realmente não conhecia ele, não sabia nada da vida dele. E eu realmente achava que ele era uma boa pessoa. Só que ele demonstrava pra mim aquilo que ele queria que eu soubesse. Então eu sabia muito pouco. Ele era super divertido, a gente se dava super bem. Éramos best friends forever. Só que eu não sabia ao fundo na vida dele, nem o que ele fazia, nem o que ele deixava de fazer. E assim aconteceu. Tivemos um casamento muito simples, eu quis tudo muito simples, não gastamos muito, até porque não era um casamento de verdade. Alugamos uma casa e fomos morar junto. Ali foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu comecei a estudar, eu comecei a fazer a minha faculdade que eu queria, eu comecei a cada vez frequentar menos a igreja, e os meus pais reclamando e tal, só que eu era uma mulher casada e eles não podiam fazer nada, e nem os pais deles. Pai dele, no caso, né? E aí, gente, ninguém desconfiava de nada, que ele tinha uma namorada, ele dormia fora, ele mal ia em casa. Olha, era uma paz. E a primeira coisa que eu quis era conseguir a minha liberdade. Quando eu consegui a minha liberdade, que eu comecei a estudar, fazer tudo o que eu realmente queria fazer, eu fui descobrir a minha sexualidade, né? Que, na verdade, eu sempre gostei de mulher, a minha vida toda. Só que eu reprimia muito isso, eu escondia muito isso. E era isso que ele tinha notado de diferente em mim, mas ele não queria falar. Ele esperou eu falar. Tanto que eu chamei ele, conversei com ele, falei, olha, do mesmo jeito que você foi sincero comigo, vou ser sincero com você.
eu gosto de mulher e quero começar a me descobrir, vou sair pra outra cidade, quero começar a ficar com pessoas e tal. Ele super me apoiou, falou que pra ele tava tudo certo, até porque ele tinha uma namorada, a namorada sabia de nós dois, super aceitava, tá tudo certo. Nosso plano ali, acontecia assim, vento e popa. Isso é o que acontece quando você é criado dentro da igreja e você não quer estar dentro da igreja, mas você é obrigado a estar dentro da igreja. Então foi a única forma que eu tive de sair. Eu ia na igreja vez ou outra, assim, só pra agradar os meus pais quando eles brigavam muito, mas eu realmente tinha largado. O tempo foi passando, eu comecei a ficar com outras pessoas, estava tudo certo. E eu tinha muito medo das pessoas descobrissem que eu ficava com mulher, até porque meu pai era pastor, minha mãe era pastora, eu tinha uma relação muito boa com a minha mãe, eu não queria perder isso. Morava em cidade pequena, eu não queria ninguém falando de mim, né? Então, assim, eu fazia tudo muito bem escondido. Até que um belo dia, eu e o meu marido chegamos em casa e quando nós abrimos a porta, não sei como, estava sentado o meu pai e a namorada do meu marido. Quando a gente abriu a porta, a gente entrou e a gente viu os dois sentados ali na sala, de mãozinha dada, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A primeira coisa que eu me perguntei é como eles entraram aqui. Porque nem eu sabia que o meu querido marido tinha dado a chave da nossa casa para a namorada dele. Pois bem, ele tinha. E aí eu olhei aquela cena assim, chocada, sem saber o que estava acontecendo. E a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: eles descobriram tudo. No caso, meu pai. Mas por que a namorada estava ali se ela sabia da minha situação com o meu marido? E por que eles estavam de mãos dadas? Foi quando eu comecei a reparar ali nos detalhes. Eu entrei quase sem voz e perguntei, o que tá acontecendo aqui? E aí meu pai vira e fala, olha, sem muito rodeios, eu vou ser bem sincero com vocês que é pra gente não perder tempo, tá bom? A Marinalva, ela não dá uma fictícia aqui de Marinalva. A Marinalva, ela é minha amante, já tem muito tempo. A namorada do meu marido era amante do meu pai. Como assim? Minha mãe tava sendo cornona e o meu marido tava sendo corno também do meu próprio pai com a namorada dele. E eu tava, gente, que mistura doida é essa? E aí eu assim, de boca aberta, o meu marido, assim, ó, também de boca aberta, e ele falou, eu sei que você gosta de mulher, falou pra mim, e eu sei que você rouba dinheiro da sua família. Só que essa parte eu não sabia. Os pais do meu marido tinham muito dinheiro. E parece que a parte da administração, quem cuidava era o meu marido, que começou a trabalhar com o pai, começou a pegar confiança e começou a cuidar da parte administrativa e financeira das coisas que o pai tinha, que os pais já estavam ficando velhos, que não sei o que, não sei o que lá. E ele começou a roubar dinheiro dos pais, tanto que a nossa vida realmente melhorou muito. Só que eu não imaginava que isso estava acontecendo, porque eu não sabia absolutamente nada da vida dele. E ele ficou calado, eu já olhei pra cara dele assim, assustado, e ele ficou calado. E aí meu pai vira e fala, olha, eu me enrolei nos problemas, acabei gastando mais dinheiro do que devia, não tô tendo dinheiro pra poder manter a igreja e vão acabar descobrindo se continuar assim. Marinalva me contou que você pega dinheiro dos seus pais e eu quero que você me dê uma ajuda de custo até que eu consiga levantar a igreja. Senão eu vou contar pra toda a sua família que você pega dinheiro deles, porque eu tenho print e provas que a Marinalva já me mandou, e vou contar pra sua mãe, botou pra mim, pra sua mãe e pra toda a cidade que você gosta de mulher, que esse relacionamento aqui sempre foi uma farsa, que nenhum dos dois tem nada um com o outro, que você tem ela de namorada que na verdade sempre foi minha amante. Olha que coisa louca da vida, que coincidência da vida, né? Então eu preciso que você tome aí a sua decisão, o que você vai querer fazer. Obviamente que na hora foi um choque, eu fiquei chocada, meu marido ficou chocado, a gente ficou sem saber o que fazer e tal. No fim a gente sentou, todo mundo conversou e decidimos que ele iria dar o dinheiro que meu pai tava querendo e meu pai não ia contar nada pra ninguém, nem o meu segredo, nem o segredo dele. Obviamente que ele terminou com uma namorada dele, né? Ficou dando ali uma ajuda de custo pro meu pai. Até que meu pai começou a perceber que ele tava cada vez ganhando mais dinheiro, né? Que a família dele tava enriquecendo mais. E começou a cobrar mais. E a gente sentou e tomamos uma decisão. Nós, do dia pra noite, nós dois, pegamos todas as nossas coisas e nos mudamos de estado. Fomos para um estado que ninguém conhecia. Infelizmente, assim, perdemos o contato com todos os nossos amigos. Eu ligava só pra minha mãe pra falar com ela vez ou outra. Meu pai sempre tentava falar comigo, mas eu sempre desligava. Minha mãe não sabia de nada. Meu pai nunca contou pra ninguém. Hoje em dia, mora eu e meu marido, né? Eu tenho a minha namorada, que é uma mulher, e ele tem a namorada dele, e nós continuamos com o nosso segredo, só que sem ser extorquido pelo meu pai e pela ex-namorada dele, né? Ninguém sabe, vamos ver até quando isso vai durar, e até hoje nossos pais não sabem onde nós estamos. Eu estava no play brincando com o meu filho, quando uma mulher passou e eu senti o cheiro do meu perfume nela. Ai, mas como assim? Poxa, ninguém faz um perfume só pra você, outras pessoas podem usar o perfume. Aquele ali era meu, eu tinha certeza.
Quando eu era bem novinha, a minha mãe tinha uma mania de fazer as coisas, né? Minha mãe era muito mão de vaca. Então, assim, ela fazia maquiagem, ela fazia perfume, ela fazia hidratante. Ela comprava as coisas mais baratas e fazia. E ali, ela criou uma essência que foi uma misturinha de várias essências. Só que só a minha mãe tinha a receitinha desse perfume. Porque ela fazia, gente, quase que no conta-gota. Então, assim, tinha todo um negocinho pra você seguir a quantidade de álcool, a quantidade disso, de aquilo. E ficava um perfume muito afrodisíaco, muito sensual, muito doce e diferente de tudo que você já sentiu na sua vida, porque era minha mãe que tinha criado aquele perfume. E aí a minha mãe só passou essa receita pras filhas dela, né? Minha mãe foi ficando velha e quando ficou velha ela entregou essa receita pra gente. Só pra vocês terem uma ideia, quando a gente era nova, só ela usava esse perfume. A gente tinha um nosso que ela fazia assim, mas era mais básico. Esse em específico só ela usava. Só que conforme a gente foi ficando velha, ela deu esse perfume, essa receita pra gente, e eu fazia esse perfume. Obviamente que eu tinha outros perfumes, mas esse perfume eu fazia, acabava, eu usava muito ele. E aí eu tinha uma rotina com o meu filho, eu chegava do trabalho, pegava Enzo Gabriel da Silva Sauro e levava ele pro play. Eu sabia que ele ficava assim, ansioso pra poder ir pro play, não sei o quê. Ali eu ficava, gente, umas 2 horas com meu filho, umas 3 horas, porque meio que outras mães iam também, então a gente ficava ali conversando, levava lanche, sabe, às vezes fazia piquenique, ficava fazendo aquele, tipo assim, esporte com as crianças, jogos, entendeu? Tinha vezes que a gente ficava 3, 4 horas ali, e era regra, todo dia. Era um momento que eu tinha com meu filho. E aí, numa sexta-feira não foi diferente. Cheguei do trabalho, peguei Enzo Gabriel e estamos pro play pra gente poder brincar. E aí a gente tinha outras mães, nesse dia a gente tinha feito lanche, tinha jogos e tal, não sei o que. Até que uma mulher passou. Quando ela passou, eu senti o cheiro do meu perfume. Na hora que ela passou, eu fiquei em choque, eu paralisei. Porque eu sabia que era o meu perfume. Porque era o meu cheiro e era muito específico. Não tem como ela ter chegado naquela fórmula, porque era a fórmula da minha mãe. Ela passou. Eu sabia quem era essa menina. Essa menina era uma menina que morava a 4 apartamentos do meu, tipo de porta assim, do meu. Era uma menina solteira, que estudava e tal. Cumprimentava, oi, tudo bem, mas não tinha muita intimidade com ela. Ela tinha se mudado ali pro nosso prédio, tinha mais ou menos 1 ano. Não tinha nada contra, mas era uma menina que mal parava em casa, né? Até onde eu sabia, né? Não tinha informação da vida dela. Beleza, quando ela passou que eu senti o cheiro, eu fiquei chocada. Eu falei, esse perfume é meu, essa mulher entrou dentro da minha casa. O que tá acontecendo? E aí eu parei pra poder ligar uma coisa na outra. O meu marido, todos os dias chegava do trabalho depois de mim. Bem depois de mim. Só que tem mais ou menos uns 6 meses que ele tava chegando antes de mim. Quando eu chegava em casa, ele já tava em casa. E eu achava isso muito estranho. Mas assim, ele falou que começou a se organizar no trabalho, que ele tava conseguindo, que não sei o que lá e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, então, tranquilo. Pois bem, eu pensei, não é possível. Só que a minha vontade era avançar nela. Só que as pessoas iam me tirar de maluca. Eu não tinha como provar. Falei, não vou falar nada, eu vou ficar caladinha. Ela passou, eu senti um cheiro, ela olhou pra minha cara e foi embora. Entrou dentro do carro dela e foi embora. Não falei nada, engoli aquilo. Eu já sabia que eu tava sendo corna. Eu só queria saber o que tava acontecendo, desde quando. E aí eu fiz o que toda mulher madura faz. Peguei o telefone do meu marido quando eu entrei em casa. Levei Enzo Gabriel pra poder tomar banho, não sei o que. Meu marido deitou pra poder dormir. Tava exausto. Peguei o telefone dele, não achei nada. Eu falei, tudo bem. Peguei, fui numa loja. No dia seguinte comprei uma câmera e instalei escondido no meu quarto. Instalei no meu quarto, instalei na sala. Comecei a acompanhar pelo celular. E quando eu achei que a situação não podia ser pior do que eu imaginava, porque o que eu era corna já tava pra mim nítido, notório, porque ela entrou dentro da minha casa e usou o meu perfume. Bem que eu desconfiei que tava acabando muito rápido. Então assim, eu já tinha certeza que eu tava sendo chifruda. Só que eu não pensei que eu ia descobrir o que eu ia descobrir. O que eu vi na câmera era muito pior do que eu imaginava. E eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Porque eu já tava casada com meu marido, já tinha 10 anos. E eu achei que ele era o homem da minha vida. Que ele era um homem fiel, tanto que eu nem desconfiava dele. Nem desconfiava. Beleza, instalei tudo instalado, comecei a acompanhar. E durante 3 dias, nada aconteceu. Essa menina, ela tinha, tipo assim, uma fama meio esquisita ali pelo condomínio, porque ela fazia barulho depois do horário, ela acabava tomando multa, era um entra e sai ali daquele apartamento que ninguém entendia nada, só que não tinha nada a ver, ela pagava o aluguel dela, tava tudo certo, eu não fazia o futrica da vida dela. Até ela começar a pegar meu marido. Aí, usar meu perfume ainda. Eu fiquei indignada que ela tava usando meu perfume. Eu falei, meu Deus, mas eu até pensei, se ela roubar meu perfume e ficar usando meu perfume, mas ela nunca ia descobrir a fórmula daquele perfume. Eu fiquei pé da vida, mas por causa do perfume, fiquei
casa do marido. Mas eu fiquei em choque. Beleza. Continuei acompanhando, fiz a Frozen, fingindo que nada tava acontecendo. Até que uma quinta-feira, peguei Enzo Gabriel, levei ele pro Play pra poder brincar. E o tempo todo ele olhando o telefone, o tempo todo, brincando com um olho aqui, ou outro olhando o Enzo, ou outro olhando o telefone. E aí, o que aconteceu? Saiu do apartamento da menina 5 meninas e foram pra minha casa. Eu acompanhei ele, elas entrando pela minha casa, ele abriu a porta, elas entraram e ali, amor, começou uma festinha. Eles estavam fazendo dentro da minha casa, na minha cama. Tava acontecendo coisas ali absurdas. Meu marido gostava de dar o tubinhas, e eu fiquei chocada com essa informação, porque era uma na frente, uma atrás, uma aqui. Era tanta coisa assim que eu fiquei chocada. Não era uma, não tava me traindo com uma, era com várias meninas, porque vivia realmente amigas ali, homens também, né? Mas nesse dia, pelo que eu sabia, nunca vou saber de fato se aconteceu com um homem. Mas naquele dia eram ela e mais 5 meninas. No caso, não. Era ela e mais 4 meninas. Então eram 5 meninas. Eu só olhei pra cara da minha vizinha, virei meu telefone, falei pra ela, vigia o Enzo aí. E subi. Gente, eu subi com o catiço. E comecei. Menina, eu entrei, dele porrada em todo mundo. E virou aquela confusão. E apanha. Peguei ela pelos cabelos, levei ela lá no apartamento dela, fiz ela abrir, quebrei o apartamento dela todo. E aí virou aquele show, todo mundo olhando, aquela confusão, o porteiro veio, chama segurança, chama polícia, chama isso, virou aquele fuzuê. No fim eu me separei do meu marido, dei bastante dela, ela apanhou bastante, descobri que eu tava sendo corna, já tinha muito tempo. O porteiro, inclusive, sabia, porque ele via pela câmera as meninas entrando e não falou nada, até porque acho que ele não quis se meter, né? Que ele também não me meteria. E aí eu descobri que eu tava sendo corna, me separei, né? Joguei tudo dele fora, botei fogo. Me separei, coloquei na justiça, tomei metade de tudo que ele tinha, fiz ele vender empresa, carro, fiz ele vender, faltou pouco vender as cuecas dele. E foi assim, gente, que eu descobri que eu tava sendo corna, porque ela usou o meu perfume que a minha mãe fazia. O dia que eu entreguei uma menina pra um time rival, porque ela queria descer o cacete em mim, aí o time rival pegou e deixou ela careca. Sim! Minha gente, isso tudo ocorreu na escola enquanto eu estudava. Sim, mano. Essa jaburua, ela era, minha gente, muito implicante, sabe? Muito implicante. Gostava de querer dar uma de briguenta, só que as brigas dela só era com gente, tipo, porque eu era nova naquela época e nova também na escola. E ela porque queria brigar comigo, minha gente. Ela viu o bicho comigo, não sei da onde, porque eu nem ligava pra existência dela. Porém, o que tem pra uma, tem pra outra. Nisso, minha gente, ela começou a querer encrencar comigo. Porém, eu era uma pessoa quieta, porém eu não era brincadeira, né? Eu não era nem o brim da brincadeira ainda. Desde pequenininha eu não era aquela pessoa que, tipo, que ficava intimidada com as coisas. Eu respeitava. Ficar intimidada é diferente. Eu respeitava. Não vindo me azucrinar, tipo, de bater. Aí, ok, né? Ok, minhas averias. E aí ela arrumava briga com todo mundo, minha gente. Com todo mundo mesmo. Tipo, de gente pequena, com todo mundo. Aí nisso, teve um dia que eu presenciei ela batendo numa menina e eu simplesmente, Sofia, mãe de todos e todes. Outra, ela bateu na menina porque ela queria que a menina pagasse um lanche pra ela, pra fazer a menina, sabe, laranjinha de cadeia, então ela queria fazer a menina de laranjinha de escola. Aí eu peguei e disse bem assim, eu intrometida toda, comendo sozinha, peguei e disse bem assim, fulana, que eu já sabia o nome dela, né? O famoso vulgo tenebroso. Peguei e disse, fulana e tal, deixa a menina quieta, ela não tem que pagar nada pra você não, minha gente, eu só fiz falar isso. Errada eu não tô, né? Essa rapariga que tá ali era feia, ô menina feia. Ali, minha gente, fazia pipoca, dando susto no milho, brincando. Porém, ela se achava, né? Eu falei isso, aí ela pegou e falou bem assim, você, porque, gente, eu tinha os dentão, assim, tipo, não tinha o dentão, eu já usava aparelho. Porém, minha dentição era meio, né, incomum. Essa cibite pegou e me chamou de dente de pi. Quando ela falou isso, minha gente, porque eu posso ser toda, mas atrevida eu era mais um pouco. Eu peguei, olhei pra cara dela, eu peguei e falei bem assim, você é feia. Tão feia que eu não sei como o povo se intimida com você. Minha gente, pra que eu falei isso? Essa menina pegou a bandeja que tava longe da menina, veio tacar na minha mesa. Aí eu peguei e falei bem assim, tá bom, eu vou pra minha sala, porque quem perde tempo com você é outra. Peguei e falei bem assim mesmo. Só que essa menina era envolvida naquele negócio de time, torcida organizada. Sabe que aqui tem aqui na onde eu moro, tem o que se chama Tec e Trovão, nesses negócios. Gente, eu não tenho nada contra, eu só não compactuo com isso. Eu, Sofia, não entro nessas coisas porque eu não gosto, não é muito minha vibe. Mas, tipo, legal, cada um torce do jeito que quer, né?
Mas aí, ela torcia pra querer ameaçar os outros, entendeu? Ela não era torcedora de ir pra jogo, era torcedora de brigar. Então, ela merecia um corinho. Aí, ela simplesmente pegou e falou bem assim, eu vou colocar as gurias da Tec, que eu acho que é o time vermelho daqui, pra pegar e dar um couro em você, guria. Você tá pagando de doido. Olha, a peça lazarenta. Eu olhei pra cara dela. Minha gente, eu só peguei minha lancheira e comecei a rir. Eu fui pra sala rindo, zombando. Nisso, eu entrando na sala, essa rapariga vindo atrás de mim. Aí ela pegou e falou, se você vai ver, aguarde na saída. Aí eu, sai daí, sua lazarenta. Só fiz dizer, sai daí, sua imundiçada. Tá? Minha gente. Por isso que eu digo pra vocês, a vingança é um prato que se come frio. O que você tiver pra botar no toba de alguém, bote logo antes que a pessoa bote em você. Porém, tem situations, que é situação em inglês, pra quem não sabe, que como é o nome? Que o universo vai conspirar ao seu favor, meus amores. Assim não vai. Nesse dia parecia, minha gente, que eu já sabia que, tipo, não dei ligança, porque se eu tivesse no meu dia, como eu tinha pegado aquela bandeja, tinha fazido ela engolir pela boca e ter saído pelo... Mas aí eu me segurei mesmo, olha, já ia falar, me segurei. Ô, de que são full. Aí eu me segurei e simplesmente deixei passar, esperando a saída, porque eu ia ver, né, se ela era boa mesmo em tudo que ela fazia, ou se não, né, eu ia apanhar pra casa chorando. Chorando eu não ia, minha gente. Eu bater pelo menos uma coisinha, eu ia bater, porque também não é assim, não é assim que a banda toca. Nisso, passou os tempos, né, as horas, e eu tava indo no banheiro, a aula terminava, eu ia no banheiro, e essa, porque ela não assistia a aula, né, marginal não assistia a aula, a marginal só vai pra badernar, porque ela era uma marginal. E ela ficava só no meu corredor, falando, na saída eu lhe pego, parecia coisa de filme. Eu, tá bom, após tá certo, eu ia no banheiro, minha gente, eu nem ligava, sabe, porque... não tinha o que eu ligar, né? Não tinha mistério. Quem fala muito, pouco faz. Ou se ela falava muito e fazia, porque assim, ela falava demais, a gente já sabia que ela não fazia merda nenhuma. Eu entrei pra sala, que foi o último horário, e aí chegou a bendita hora de ir-se embora. Minha gente, só que aí nesse dia, olha, tudo ocorreu, parecia que já tava planejado, tudo mesmo. Meu transporte, porque é de transporte, né? Não chegou cedo, chegou bem tarde mesmo, porque aconteceu alguma coisa com o carro. E aí eu peguei e fiquei esperando lá, no tranquilo. Ela ficou esperando eu, minha irmã e o pessoal que também ia nesse mesmo transporte, daqui da onde eu moro. E aí essa menina tava, porque ela ia de ônibus, porque ela queria se imaginar um apulso, entendeu? A família dela tinha condições, mas ela... olha, a pior coisa é a sua família ter condições, você querer se imaginar. Nada contra quem é, entendeu? A gente, tipo, faz essas coisinhas ali. Mas ela passa a ver a vergonha. E aí eu peguei e fui perguntar ao porteiro, bem assim, quando, porque o nome da... eu não posso falar o nome das pessoas aqui, né, porque é vídeo e vai que o povo que vê não gosta. Ia falar o nome da menina do transporte, que me levava. Quando fulana chegar, tia fulana, porque eu chamava ela de tia. Tia fulana chegar, você me avisa, por favor. Minha gente, nisso que eu fui falar isso pro homem, quando eu olho assim, um monte de camisa azul com branco, não sei o que eu... na cabeça, o time não era vermelho? Uma arruma de menina daquele outro time rival do dela. Parecia que já era coisa. Uma das meninas chegou e me pegou e falou: você conhece fulana de tal? Ah, pergunta pra pessoa certa. Aí eu peguei e falei: se fulana de tal da sala tal. Aí ela pegou e falou bem assim: sim, aí sua menina com a tesoura. Me lembro como hoje, uma tesoura. Aí o cabo da tesoura, prata. Aí ela assim, porque a gente quer pegar ela. E isso, minha gente, lá ficava, porque eu estava no 18. Lá ficava carro de polícia e tudo, porque realmente tinha muito essas coisas, muito esse negócio de time. Esse povo não tinha o que fazer, entendeu? Aí ia procurar coisa de time dentro de escola, em vez de torcer fora. Eu disse: eu conheço sim, claro que eu conheço. Aí eu peguei e falei bem assim. Aí a menina falou bem assim, me lembro: você pode chamar ela? Aí eu peguei e falei bem assim: posso? Claro que eu posso. Claro que eu podia. Claro que tem o claro. Só que aí ela tava, minha gente, escondida no banheiro, porque o povo já tinha avisado a ela que a menina tava lá na frente. Minha gente, eu peguei, fui fingir que ia no banheiro, né? Claro, eu como sempre. Pra ver se ela tava lá. E olha ela lá. Aí eu peguei e falei bem assim: você não disse que ia me pegar? Eu falando isso na cara dela, minha gente, no banheiro. Ela: não, por favor, eu não vou fazer isso não. Só se você puder me salvar, pra eu poder passar ali. Eu peguei e falei assim: não vou lhe salvar não. Você vai me pedir desculpa? Poderia ter dito tudo. Mas ela pegou e disse bem: se você não me ajuda, eu lhe bato pra confirmar pro seu cair. Aí eu falei: você me bate? Tá certo, minha gente. Eu peguei, fui lá onde tava as meninas, voltei, peguei e falei: se ela tá escondida no banheiro.
Olha só o que a menina fez. Essa menina chamou outro aluno de lá e pegou, ofereceu alguma coisa a ele. Eu não lembro o que foi, não vou mentir pra vocês. Não lembro o que foi, ofereceu pra eles, pra o menino chegar lá e dizer a ela que elas já tinham caído fora e ela poderia passar. Minha gente, eu sentada no canteiro que tinha lá, mas todo mundo. Eu vi coisa que macaco indódia. Quando ela passou por mim toda felizinha, pensando que as meninas tudo intocada. Eu acho que ali tem uma ser menina, tudo de time mesmo. Eu acho que essas meninas me agradecem até hoje. Quando ela passou por mim, ainda ela pegou e falou: se amanhã eu lhe pego. Eu só fiz rir. Ri, sabe? Vai pegar aqui que você vai pegar e aí fora agora, na chilindrona. Gente, eu só lembro quando a menina puxou pela farda dela, a menina tava com a tesoura, começou. E ela não fazia nada, ela ficou sentada, apanhou sentada. A menina pegou a tesoura e toutou no cabelo dela. Quando cortou o cabelo dela, tome, foi pau que era pra 10, pegou nenhum. Isso a menina falando, a menina que tava batendo nela, dizendo: isso é por isso, por isso e por isso. Quem mandou você subir lá e dizer que pegava, eu acho que era o marido, não sei, marido de rival, postando, acho que ela tinha postado em alguma coisa, em alguma das redes sociais dela, debochando dessa menina, e pegou e falou bem assim: eu pego o marido da rival mesmo. A gente, mas essa menina apanhou tanto, e ela apanhava e olhava pra minha cara numa sede da gota de me pegar. E eu só me lembro, gente, eu lembro de uma coisa que essa menina disse, da menina que tava batendo nela, pegou e disse: você gosta de cantar de galo, e por isso que eu digo pra vocês não façam essas armadas não, de mulher feia. Você gosta de cantar de galo no galinheiro dos outros, e acabou se sempre pra um doide, tem um doide e meio ou um doide completo, entendeu? Sempre. Depois daí eu nunca vi essa menina. Ela apanhou por minha causa, não necessariamente, entendeu? Eu só dei uma ajudinha. E vai, se ela não apanhasse, eu ia apanhar, era aqui. Não, meu amor. Se você ver esse vídeo, me perdoe, tá?